Então vamos começar falando aí do conto, que é inspirado nesse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, né? Essa aqui é a minha versão mais antiga. E a gente vai falar aqui do segundo capítulo. Nossa base do assunto vai ser que esse capítulo fala o que é o Barba Azul, né? Que é como se fosse um aspecto da psique que é destrutivo. E os perigos da ingenuidade feminina. Então a Lu vai fazer um breve resumo aí, só para pegar o gancho do que a gente vai falar hoje. Vou contar para vocês, quem já leu vai relembrar, quem não leu ainda acompanha comigo aqui um pouco do resumo da história do Barba Azul, que é isso mesmo. A doutora Clarissa, no livro, a Clarissa Píncola Estes, que é a autora, ela fala que o Barba Azul é o predador, ele é uma... Ela chama ele, eu até anotei aqui que ela chama de antagonista debochado e assassino que nasce dentro de todas nós. Então, durante toda a leitura do conto do Barba Azul, você pode fazer uma associação tanto com alguém real, com um homem real, mas, na verdade, o que a doutora Ou com... dizer, e não só com homem, com qualquer pessoa. sim, com essa questão do predador. A ideia imediata é você fazer uma associação com o masculino, porque é o Barba Azul, né? Uhum. Mas o Barba Azul é algo que está dentro da psique e que ela fala que tanto homens quanto mulheres nascem com esse predador dentro da sua psique e ele é muito engraçado isso, antagonista debochado, né? Então, sabe aquela coisa que faz piada de você mesma, aquela sensação de não acreditar em quem você é, enfim. O conto não tem nada disso dito tão diretamente. O conto ele é bem misterioso. Eu vou trazer aqui a história. Então, a história do Barba Azul trata de um homem gigante, segundo essa lenda, que é uma lenda da América do Norte. E a Clarissa diz que essa lenda ela tem raízes tanto... você pode encontrar essa história tanto na França quanto na Alemanha. E esse homem gigante ele tem um tufo de barba, uma barbona que é azul, um azul muito... Ela diz aqui que é da cor... Estranho. Da cor do lago escuro, é um azul índigo, é uma coisa que causa um desconforto e um estranhamento. Bom, acontece que esse homem é um mulherengo e ele cortejava várias mulheres ao mesmo tempo, entre elas 3 irmãs. E aí as irmãs tinham uma certa restrição a ele. Já captaram. Ele passa uma lábia lá e consegue convencer as irmãs a irem passar uma tarde com ele na floresta. Tomando Então, vinho, assim, às vezes, doce. fazer aqui uma observação que às vezes esse predador, quando ele personifica alguém, alguma situação, ela vai parecer muito sedutora. Vai parecer muito sedutora, muito atraente, muito divertida, mas no fundo não é algo que vai te fazer bem, né? Só para PS. Exato, não, muito bom essa colocação, porque é isso, justamente isso. O primeiro ímpeto das 3 irmãs foi renegar, mas aí ele consegue convencer, elas vão com ele para essa floresta, elas ficam na floresta com ele, tem uma tarde que é ótima. Quando elas voltam para casa delas, são 3 irmãs, 2 mais velhas, a irmã caçula pensa... não é tão ruim assim, que ele tem essa barba, assim, a barba nem é tão azul assim, nem é tão estranho assim, ele nem é tão ruim, enquanto as outras 2, que são as irmãs mais velhas, falam, legal, bacana, porém eu vou dar uma escutada aqui na minha intuição e vou ficar na minha, não vou mais sair com esse cara. E é legal assim, gente, essa coisa da Barba Azul é uma metáfora, tá? É uma metáfora para dizer que ela ficou desconfortável com a barba que era azul. Na verdade, é uma metáfora, às vezes, de um comportamento, de uma coisa que você intui, que você já saca que uma coisa não tá legal, mas ainda assim a irmã mais nova, né, que é a ingênua, ela tipo, não, tal. Ela nega ouvir a intuição. Ela paga pra ver. E aí, no começo dá tudo certo, ela casa com... o Barba Azul também, ele queria conquistar alguém, ele conquista essa mulher, ele casa com ela, promete mundos e fundos, ela vai morar num castelo.
eles ficam lá e aí tem um dia que ele fala, eu preciso viajar, tá aqui todas as chaves, isso também é bem simbólico, todas as chaves do castelo, você abre todas as portas com essa chave, porém tem uma chave que você não pode tocar, você não pode usar essa chave para abrir nada, porque essa chave é proibida. Não explica por quê, apenas diz não. E E vai ele viajar. fala, e ele fala assim: faça o que você quiser, mas apenas não abre tal porta. Então, assim, já tem aí uma falsa liberdade. Você pode fazer o que quiser, mas isso não. Ele já está atiçando. é, Ele tá te dando coisas com uma mão e tá te tirando com outra. Com outra, Até porque exatamente. ele não explica por que ela não pode usar aquela chave, que é a menor chave, a chave com algumas inscrições. E aí, ele vai viajar. Bom, obviamente, o que acontece? A criatura vai achar qual porta que é aberta com aquela chave. Claro. Então ela recebe as irmãs dela no castelo e as três começam a procurar que porta que é aberta com aquela chave minúscula de um desenho estranho. Elas acham a porta, é um quarto que está todo escuro. Esse quarto precisa de uma vela para ser iluminado e quando ele é iluminado, ele é um quarto que é cheio de cadáveres, de ossos, de crânios de outras mulheres. Tem sangue no chão. A história conta que é uma pilha de crânios igual a uma pilha de maçãs, ou seja, são muitas mulheres que tiveram por lá. Bom, elas ficam aterrorizadas. E assim, vou fazer um parênteses, tá, gente? Porque tem gente que fala, o livro é chato, a fábula. Bom, não tem nenhuma fábula leve nesse livro, tá, galera? Então, isso eu já vou dizendo pra vocês. É assim, é pancadaria. Então, vou adiantando que a história não termina muito bem. E assim, são contos que tem muitas metáforas aí, tem muitos simbolismos, né? Então, às vezes, não é tanto a história em si, sabe? É mais o significado, a reflexão, a mensagem que esse conto traz. Não espere uma super aventura, um conto incrível, como se você estivesse lendo uma literatura aí blockbuster, sabe? Uma coisa assim, mas não é. É uma coisa reflexiva, é uma coisa simbólica. Além disso, né, a gente acha que desacostumou histórias que terminam de uma maneira trágica, e tá cheio de história trágica no conto. No conto não, no livro. Enfim, para encerrar o conto, o que acontece, óbvio, é que as três irmãs saem correndo desse quarto, fecham a porta. A nossa personagem, que é a irmã mais jovem, ela finge que nada aconteceu. O que ela faz? Ela finge que ela não abriu o quarto. Ela esconde a chave. Porém, essa chave não para de sangrar. É uma chave que começa a escorrer sangue, um sangue escuro. E ela fica tentando limpar aquilo, esconder aquilo. Ela joga a chave no fundo do armário. O marido dela chega, o Barba Azul. E o que ele pede primeiro? Me devolva as minhas chaves. E aí ela devolve todas, menos a chave em questão. Quando ele descobre, então, que ela sim burlou a tal da regra, ela abriu a porta e aí, por conta disso, ela tem que ser castigada. Qual que é o castigo dessa mulher que burlou a regra e depois fez de conta que nada tinha acontecido? Ele vai, pega um machado para matá-la. Então, ele sai correndo atrás dela pelo castelo, enfim. A história se encerra com as outras duas irmãs salvando a irmã mais nova. Eu vou contar o fim da história, #spoiler aqui. As irmãs mais velhas salvam a irmã mais nova e acabam apunhalando o Barba Azul, acabam matando ele, e é por isso que a história começa com um tufo da barba, como se fosse preso em um lugar, e aí daí desse tufo é que decorre a história. Então, essa é a história do Barba Azul. E aí, quando você termina de ler, a doutora Clarissa vem com um monte de significados, né, Cris? Isso. Eu acho que primeiro a gente pode começar falando exatamente o que é esse Barba Azul, o que é esse predador. Então, o predador aqui, eu até anotei aqui algumas coisas,
que ela chama o Barba Azul de carcereiro da psique das mulheres, especificamente. Então, o que é um carcereiro, gente? Ele é aquele que controla a sua prisão, né? Ele controla uma pessoa que está aprisionada. Então, se ele é o carcereiro da psique, ele é aquele que controla o que a gente pensa, o que a gente sente. E aí ela diz que o Barba Azul ele fica à espreita, recluso, sempre esperando a oportunidade de atacar. Ela reforça que a gente tem que entender que na natureza e no funcionamento em geral do mundo sempre existiu e sempre vai existir o predador, né? O papel do predador. Ela não faz juízo de valor dele ser bom ou mal. Mas o predador ele vai existir para todo tipo de animal, inclusive para a gente. E que compreender isso, ou seja, nós mulheres entendermos que existem predadores, tanto dentro quanto fora, faz com que a gente amadureça e deixe de ser ingênua, deixe de ser vulnerável a esse predador. Então, ela de novo faz associação com a história dos lobos, né? Mulheres que correm com lobos. E ela diz, o lobo, ele se acerca do terreno antes dele sentar lá, né? Dele relaxar. Ele usa o faro, ele usa a visão, ele usa a audição. Ele sabe que tem um predador, sempre há um predador possível. Ela faz essa associação, ela está falando de um predador de fora, mas ela está falando muito do predador de dentro, que é esse predador da psique, que é o que diz que a gente não é bom o suficiente, que nós não devemos investir nas nossas ideias, nos nossos sonhos. Que mais, Cris? Me ajuda aí com a parte da E é legal que, assim, quem que o predador vai atacar? É a mulher ingênua, essa questão da ingenuidade. Então, o livro fala, assim, que a mulher é muito treinada desde cedo, desde criança, para agradar o outro, como se fosse uma forma de ser aceita. Então, esse lance da ingenuidade, de certa forma, você concorda permanecer numa ignorância, no sentido de você não enxergar as coisas que você está vendo, que você está percebendo, intuir, Sim. se cegar, porque é como se você precisasse daquilo, que precisasse de uma situação, ou de uma pessoa, ou de um contexto externo. Então, você prefere permanecer ingênua, né? A mulher ingênua, de certa forma, ela vive de um modo falso, que parece ser maravilhoso. Então, às vezes, no conto falou aí de um relacionamento. Então, às vezes, você, pelos seus prazeres do ego, né, de achar que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, que a pessoa é romântica, não sei o que lá, e às vezes você tá caindo numa sedução, que é para atender os próprios desejos e necessidades da pessoa, mas a pessoa não tem a capacidade e nem o interesse de te enxergar de verdade. Ela quer ali atender as próprias necessidades, né? Então, essa mulher ingênua, ela se cega, ela tapa a consciência dela, né? Então, na história falou que ela abriu a porta, ela viu os ossos das outras mulheres mortas, mas ela mesmo assim, ela quis continuar cega a isso. Ela acessou a consciência dela, mas ela ainda quer se cegar, ainda quer acreditar que tudo vai ser lindo, maravilhoso e perfeito. Eu acho que isso para mim, que você levantou, Cris, é uma das coisas mais cruciais que nós mulheres fazemos. A gente abre um buraco no chão, enfia a cabeça dentro e faz de conta que não tem nada acontecendo, que nem um avestruz, sabe? Sim. A gente tem muito receio de confrontar as nossas trevas, os nossos lados sombrios, os nossos sentimentos que não são positivos. A gente faz de conta que eles não existem. De uma certa forma, o Barba Azul ele já era essa encarnação do sentimento, né, da parte, entre aspas, trevas. A mulher foi lá e abriu um quarto, tá cheio de cadáver, de osso, de sangue. Ela fechou a porta e ela fez de conta que nada aconteceu. Então, a gente faz muito isso como mulher. Por quê? Porque a gente não pode desagradar. A gente não pode que aquela situação seja constrangedora para ninguém. A gente não pode bater de frente, porque isso não é bonito uma mulher fazer. Ela não pode demonstrar agressividade, porque ela... Você entende? Então, é muito comum a gente ficar passando pano
merdas, né? Vou falar aqui É, um francês perfeito da nossa vida, porque a gente vai dar um tapinha ali e aquilo vai se resolver. Me lembra muito, só fazendo esse link rapidinho, com aquele filme Blue Jasmine, que é um filme do Woody Allen, estrelado pela Cate Blanchett, em que ela é casada com um cara que faz esquema de pirâmide financeira e deixou todo mundo pobre para ele ficar rico, uhum, e ela nunca questionou de onde vinha o dinheiro. Aí o cara fale, ela vira uma mulher falida. é. E aí a vida fica confrontando ela do tipo, gata, você não sabia que esse dinheiro era um dinheiro ilícito? Você tava lá tomando esse champanhe todo, andando de navio, e você nunca perguntou de onde vinha esse dinheiro? Por quê? Porque para ela é bem o que a Cris falou antes. Os valores do ego, do exterior, valiam aquilo que ela estava passando. O status, né, e tudo que ela O estava status. vivendo. Mas é interessante você ver, assim, essa coisa do predador. Quando você está nessa ingenuidade, você permite esse tipo de situação na sua vida, é como se você necessitasse de algo de fora para te preencher, né? É como se aquilo de fora fosse dar algum significado para sua vida. Você esquece que você já é completa por você mesma, você esquece o sentido da sua própria vida por você mesma e você precisa de algo externo, né, para te preencher. Então, por isso que o predador, ele entra facilmente na sua Exato. vida. E Exatamente. isso impede que você se desenvolva e amadureça. Você vai ficar sempre numa dependência de alguma coisa externa para dar um significado para a sua vida. Você é manipulada é, sem querer ver. Por isso que eu escolhi esse arcano do diabo, né? Você quer falar alguma coisa a mais para antes de eu entrar? Eu acho que esse a gente vai mais orgânico, pode ir continuando, porque a gente vai, eu vou listando depois que você falar do arcano, que acho que tem tudo a ver mesmo. E aí o diabo o que acontece? Essas duas pessoas aqui, elas estão acorrentadas, mas se você ver a cara delas, elas estão assim muito de boa, sabe? Elas estão aqui sendo seduzidas pelos prazeres efêmeros, prazeres momentâneos, mas elas estão aqui presas, acorrentadas, né? O diabo ele manipula, às vezes de uma forma muito sutil, de uma forma muito sedutora, né? Então, às vezes aquilo que parece ser muito atraente para você no momento, muito sedutor, né? E é preciso ter um cuidado aí. Aquilo não vai te fazer bem. O diabo, na verdade, ele tira energia, né? De uma certa forma, ele te suga. Ele te suga de uma forma muito sutil, porque na verdade, o diabo, ele só pensa nele. Ele só quer atender às próprias necessidades, ele tem sede, ele tem muita fome, ele quer saciar o quanto antes. Ele quer o ritmo dele, né? Então, o diabo, ele não está preocupado com o outro, ele quer as coisas na pressa, né? É um arcano, uma figura ansiosa, é uma figura que tem necessidade de realizar logo o que deseja. Nossa, gente, olha aí. Olha isso, na verdade, passando na sua cara, né, dando um tapa na nossa cara. Eu gosto muito de falar que o livro, a doutora Clarice, ela não fica passando pano pra gente. É um livro, é um festival de tapa na cara, entendeu? Porque, claro, tem a questão cultural e social em que a gente está inserida, em que a gente foi construída, tem o patriarcado, mas através dessas sacudidas que ela dá na gente que você para pensar que você tem que tomar algumas iniciativas e modificar determinadas coisas. Caso contrário, você vai ficar sendo a mulher ingênua, a vítima do predador interno e externo para sempre, repetindo isso num ciclo infinito. E quantos de nós não fazemos isso, né? Não repetimos e repetimos em um ciclo infinito esses comportamentos que são totalmente autodestrutivos. Vem de fora, tem a bagagem de como a gente é criada culturalmente, é verdade, tem. Mas a gente sempre tem o poder da escolha. A gente pode escolher que isso não seja desse jeito, né? Eu queria trazer um exemplo prático aqui falando disso e também falando do diabo. Então, às vezes, por exemplo, o diabo ele tem muito uma relação assim com a sombra, né? Que é aquilo que o Jung fala, aquilo que a gente não enxerga na gente, a gente vê no outro, projeta no outro e acaba às vezes virando
uma certa dependência, né? Aquilo que fica oculto. Então, o diabo ele também tem uma relação com esses vínculos de dependência, tá? Então, às vezes, por exemplo, às vezes o que é muito comum, né? Que a gente foi educada para não acreditar no nosso potencial profissional, no nosso potencial de financeiro. E às vezes tem muita mulher que se vincula a outro homem como uma forma de conquistar sua própria independência financeira. Então você não acessa aquele poder dentro de você, porque às vezes você mesma tem medo do seu próprio poder. Você tem medo de ser uma pessoa independente, autossuficiente. Porque senão você não vai conseguir ter um relacionamento, você não vai conseguir se preencher. Né? Então aquele poder que você tem fica oculto, você projeta que você precisa de outra pessoa, que você precisa depender de outra pessoa, e aí vira um vínculo de total dependência. Né? Você que está se aprisionando, você que está se acorrentando numa forma de também satisfazer um desejo aí do seu ego. Então, assim, é nocivo para as duas partes, né? Muito, eu acho. Isso conversa muito aqui com... vou ler rapidinho uma parte que ela fala, que o casamento de contos de fadas que a personagem teve simboliza a procura de um novo status. Ou seja, é um pouco o que a Cris já falou e um pouco o que eu já falei. Não é que a personagem, a irmã mais jovem, ela estava se desenvolvendo por ela mesma. Ela estava à procura de um novo status através de uma coisa exterior a ela. Que é bem né? isso. E aí ela fala, no entanto, a jovem esposa se iludiu, porque a princípio ela sentia medo do Barba Azul e estava desconfiada. Um pouco de diversão no bosque fez com que ela descartasse a sua intuição. Quase todas as mulheres já passaram por essa experiência pelo menos uma vez. Consequentemente, a própria mulher se convence de que o Barba Azul não é tão perigoso. Ele é só excêntrico e cheio de idiosincrasias. Mas a sua natureza selvagem, ou seja, lembra na outra live a gente falou que a mulher selvagem habita em todas as mulheres, independente de idade, de quando você vai acessá-la. Então ela fala, mas a natureza selvagem da jovem já farejou a situação e sabe o quanto o Barba Azul é mortal, enquanto a sua psique ingênua descarta a sabedoria interior que ela tem. Ou seja, de novo, fazendo uma leitura do conto, meio passo a passo, né? Gente, sabe quando você fica insistindo num negócio que você não deveria? Você tem que parar e se perguntar, por que eu estou insistindo nisso? A quem eu estou querendo passar essa satisfação? Exatamente. Por que eu simplesmente não dou as costas e vou embora? Por que eu estou tentando reconstruir esse boy que não é meu trabalho, eu não sou arquiteto de boy, não posso ir embora para minha casa? Ou por que eu estou continuando nesse trabalho que me faz infeliz? Ou por que eu estou continuando comendo do jeito que eu como? Ou não comendo, ou bebendo, ou transando? Por que a gente está fazendo essas coisas? Acho que é isso muito que ela fica perguntando quando ela traz esse papel da esposa que casa simplesmente por casar, né? Para ter um status, é um reconhecimento que que te traz um reconhecimento, uma espécie de um poder que é muito falso. Né? Então, aí tem uma pergunta, né, do diabo, qual que é a minha relação com o poder? Né? Ou eu manipulo ou eu deixo de ser manipulado. Deixo-me ser manipulado, quer dizer. Tem muito isso. E agora a gente podia falar também, agora essa parte da chave, que é o acesso a Deixa só eu falar mais esse negócio que me impacta muito, que já vai levar para o encontro número 3, que você já logo vai participar quando você comprar o ingresso, que que ela fala que as mulheres são treinadas para colocar pano quente em tudo, que eu já falei no começo. Essa é a característica da boa moça, tá? Quando você evita o confronto, você foge do confronto, essa é a característica da boa moça. A boa moça é aquela que põe pano quente em tudo, inclusive naquilo que prejudica ela mesma, que vai fazer mal para ela mesma. Então ela fala o seguinte: as mulheres não são ensinadas a enxergar o predador, elas são ensinadas a dourar a pílula.
dourar a esquisitice do outro, quer ela seja agradável para ela mesma ou não. Esse treinamento básico para que as mulheres sejam, aspas, boazinhas, faz com que elas ignorem a sua intuição. Nesse sentido, elas recebem lições específicas para que se submetam ao predador. Ou seja, quantas e quantas vezes, e de novo, o predador não é a figura masculina única, o predador é uma figura que está na psique de homens e de mulheres. Então, quantas vezes você se submete a fazer coisas que você não gostaria, que você não quer, que te afetam, por uma razão que você não sabe nem explicar, sabe? Ela reforça muito isso aqui nesse conto. E é interessante perceber, né? Às vezes é uma coisa como se você precisasse daquilo, né? Tem uma relação com uma certa dependência, né? Por isso que essa coisa do diabo é um vínculo de dependência que te faz mal, sendo que a sua energia, o seu poder criativo, porque o diabo ele tem uma relação aí com... Ele tem um forte poder de criação. Ele é uma figura que consegue materializar e fazer as coisas. Tá se esvaindo e te está destruindo. Você poderia direcionar para outras coisas, reconhecer esse potencial, né? E se fortalecer, né? Ter essa autonomia, mas você está se prendendo, você está se manipulando como se você dependesse de alguma coisa aí, tá? E aí, falando da chave que a Cris mencionou, lembra, de novo, a história é essa mulher recebeu o chaveiro do marido, ela podia abrir qualquer porta da casa, menos a porta em que aquela chavinha pequena com desenhos estranhos entrasse. Aquela porta ela não poderia abrir. E aí a doutora Clarissa fala que a chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos e obscuros da própria psique. Essa portinha a porta que ela vai abrir representa como se fosse uma barreira psíquica. Ela vai abrir aí, vai fazer uma travessia para ter acesso a coisas dentro dela que ela não está percebendo. O Barba Azul prossegue no plano ao instruir a esposa: faça o que quiser, o que sugere uma falsa sensação de liberdade, ou seja, eu e a Cris, a gente até já falou isso no começo, mas na realidade essa mulher não é livre, porque não lhe é permitido registrar o conhecimento sobre o sinistro, ou seja, sobre aquilo que ia explicar para ela o que o predador faz, quem que é o predador. Dessa maneira, a mulher continua sendo para sempre a mulher ingênua, para sempre a mulher que precisa do outro, para sempre a mulher que cai nas garras de qualquer conversinha e que precisa sempre ter um tutor, alguém para dizer para ela por onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, que portas ela pode abrir e que portas ela não pode abrir. Uhum. Ela fala muito que a mulher ingênua, gente, concorda em ficar na ignorância. É muito foda. Eu vou lendo essas coisas, eu vou achar pá, cara. Porque assim, gente, é uma coisa que a gente faz, entendeu? Você concorda em não perguntar por quê. Me vem muito... Eu sei que ela fala muito da psique quando ela fala do Barba Azul, mas me vem muito casos de relacionamento abusivo que a gente escuta tanto e que a gente às vezes passa... E a gente concorda em estar naquela situação. Exato. Porque desde lá de trás, a gente está com a nossa psique totalmente desarmada, né? Foi te tirado isso. É que nem se você fosse domesticada, como que é o que a gente vem falando desde o começo das lives, né? Tanto que eu já comentei isso até numa live, que depois que eu li esse conto, nossa, me deu um estalo que eu saí de um relacionamento por causa desse conto. Só foi as fichas caindo. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Foi incrível. Então, eu acho que vão caindo muitas fichas aqui de... Às vezes você não precisa nem passar por uma situação extrema, sabe? Mas... Nem nada, não foi nada extremo, mas assim, já começa a dar os estalos, assim, os insights, assim. E, de novo, gente, o que a mulher que não é ingênua, o que a mulher selvagem faz? Ela analisa o terreno antes dela se meter nele. Ela não faz ao contrário, entendeu? Ela não vai lá pagar para ver. Ela não enfia o dedo na tomada para poder saber se vai dar choque.
ela avalia, ela analisa toda a situação, ela usa de todas o potencial que ela tem. E aqui a doutora Clarice, eu até anotei, ela fala que a gente tem poderes para conter o predador da psique e o predador que não, né, o de dentro e o de fora. Esses poderes são o insight, a intuição, a resistência, a percepção aguçada, e o autocuidado. Então, uma É. mulher que está fragilizada, tá? Vamos dar um exemplo concreto aqui. Uma mulher que não dorme direito, que está trabalhando demais, que está com a energia sugada por todo mundo, porque ela está fazendo tudo para todo mundo, ela não cuida dela mesma, ela não para um momento para saber o que ela está sentindo, ela tem sentimentos tóxicos, porque é normal você sentir inveja, você sentir cansaço, você sentir infeliz, se sentir infeliz, mas ela não trata esses sentimentos, ela não põe para fora. O que acontece com essa mulher? Ela vai entrar num grau de fragilidade tão grande que ela vai ser a vítima perfeita do predador, seja ele interno, ou seja, aquela barreira que vai dizer para você que você é um lixo, não consegue fazer nada direito. Você não tem Seja ele competência. que você não tem competência, que você não pode ser independente sozinha, que você não vai conseguir, que não vai sustentar. Ele só vai alimentar o medo, que é o seu predador interno, quando cai na boca de um predador externo. E aí, seja ele um chefe, por exemplo, Chefe tóxico. assediador, É, tóxico, uma amiga tóxica, amiga um tóxica. relacionamento abusivo, entendeu? Então, o livro, ele traz muito sempre essa força de trazer a gente para o nosso centro e para a gente se respeitar, se autorrespeitar. E para isso, não tem como a gente fazer o que a nossa mocinha ingênua fez, que é fazer de conta que ela não abriu um quarto que tá cheio de sangue, cadáver, fechar a porta e falar, ai, vi É, nada aqui não, gente. e é interessante que assim, quando ela tem esse contato, ela percebe, mas ela ainda assim tenta retomar aquele estado de ingenuidade. E essa coisa, esse simbolismo da chave começar a sangrar e não conseguir parar, é assim. Depois que você vê, que você percebe, você não consegue Exatamente. mais ficar de olhos fechados. Aquilo começa a te fazer mal, aquilo começa a te destruir, você começa a, tipo, morrer por dentro. Então, às vezes, você permanecendo num relacionamento que você vê que não tá legal, não vai, assim, melhorar aquilo. Ou, às vezes, num emprego que só te suga, aquilo só te faz mal. Então, é muito esse simbolismo. E o que eu acho que é interessante falar também, que o livro fala que o trabalho mais profundo geralmente é o mais sombrio. Essa coisa de você, esse simbolismo de você pegar a chavinha e abrir a porta e ver um monte de coisa que você não quer, geralmente é o mais importante. Porque se você só se basear nos elementos externos para tirar uma conclusão, você vai ficar muito na mente, isso vai te confundir muito, e às vezes você precisa acessar certos conteúdos aí bem profundos, que tem a ver com esse arcano aqui que eu separei, que é a Lua, né? Fazer esse mergulho aí nas suas profundezas, para tentar entender por que tem esses medos, de onde vêm essas inseguranças, de onde vêm essas dependências, essa baixa autoestima, as Exato. carências. Então a Lua, ela tem muito um simbolismo aqui de um mergulho profundo no seu inconsciente, né? Então a Lua é essa coisa, é a noite, é escuro. A Lua mesmo, ela não tem luz própria, ela apenas projeta a luz do Sol. Então as coisas parecem meio nebulosas, meio confusas, você não sabe se é ou não é. E como que você faz para você lidar, nesse ambiente, né? Esse bichinho aqui, o lagostim, ele é esse animal que consegue ir nas profundezas do lago, né? Ele é um animal pré-histórico. E você tem que perceber, sentir. É na sutileza, é na percepção, porque a Lua tem a ver com sensibilidade, intuição, mediunidade, de você perceber sutilmente o que tudo aquilo está querendo te dizer. E assim, a Lua é o que falam assim da noite escura da alma, né? Que é um termo para dizer quando você entra naquele período que você vai ter que lidar com elementos muito profundos, muitos inconscientes, que não são nada agradáveis,
que vai te trazer medo, vai te trazer insegurança. É um período meio assim, que se sente meio desolado, porque ninguém pode te ajudar. É só você. Você que tem que fazer esse trabalho aí profundo e sombrio para ver a raiz dessa insegurança, né? E a Lua, é interessante que esse arcano, ele precede o Sol. Depois da Lua, né, do arcano 18, vem o 19, que é o arcano do Sol. E o Sol quer dizer consciência, quer dizer clareza. Então, antes de você ter clareza, antes de você ter consciência, você precisa fazer esse mergulho profundo aí, nossas profundezas, e enfrentar certos elementos aí bem sombrios. Muito Que bom, são esses elementos que te confundem. Porque a Lua também tem uma relação com ilusão, engano. Então tem Se você essa... não abre a porta e você não vê o que tem por trás, você vai ficar para sempre na ilusão, no engano. Você não consegue descobrir. Você fica no entorpecimento, aí, naquele encantamento, sabe? Que parece muito bom, mas é um engano muito sutil. Lembra que eu falei que a gente tem que se perguntar por que a gente está fazendo determinada coisa? Quando foi, mulheres, que nós paramos de nos perguntar, não é? Por que a gente está fazendo determinada coisa? Por que a gente está casando? Por que a gente está tendo filho? Por que a gente está dirigindo até o trabalho? Por que a gente está dormindo até mais tarde ou acordando muito cedo? Quando foi que a gente parou de se perguntar? Ela fala que as perguntas são as nossas chaves para abrir as portas secretas da psique. Ou seja, de novo, aquela personagem, a jovem esposa, que é a caçula das irmãs, ela abriu aquela porta, e aquela porta é o lado ruim, não é ruim, é o lado obscuro da psique dela, que ela tem que lidar com ele. E aí ela fala que amadurecer é ter a capacidade de lidar com esse lado ruim, que você vai descobrir com essas sombras, com esse arcano da lua aí que vai aparecer, porque, de novo, a boa moça conta a história de que a gente só tem o quê? Nós somos o quê? Tão maravilhosos que a gente não tem um sentimentinho ruim dentro da gente, não é? Não tem uma invejinha, não quer pegar e passar rasteira na outra pessoa, né? Não tem ali uma gananciazinha, um negócio. Ninguém conta isso. A mulher não tem. Ela é tão perfeita, a bibelô da parede, que ela não pode ter essas coisas. Só que isso é inumano. Isso não é humano. A gente tem tudo isso. A gente tem mau humor, a gente tem desejo, a gente tem tédio, insatisfação, a gente tem todas essas coisas. E você tem que olhar para os sentimentos e para as coisas sombrias da sua vida para você amadurecer, senão você vai ser para sempre essa presa fácil. E você sempre você fica num piloto automático aí, você é totalmente controlado pelo seu inconsciente. Você fica agindo inconscientemente. Você está fazendo aquilo, você quer uma coisa, mas você age de outra forma. E você não vai pra frente, você não amadurece, sua vida não evolui, você sempre fica repetindo aí ciclos. E eu até anotei essas perguntinhas que a gente pode fazer, né? Eu escrevi aqui, que eu vou depois mandar também, deixar no meu Telegram, né? As perguntinhas que você pode fazer para você mesmo, né? Para o seu inconsciente. E, gente, são perguntas assim, que se você faz, é uma coisa que eu costumo fazer quando às vezes eu estou muito em dúvida em uma situação, que eu não estou sabendo entender direito aquilo que significa. Quando você faz, cara, a vida vai te dar sinal, sabe? Acredita. Às vezes é uma pessoa que fala alguma coisa, você fala, tô entendendo. Você começa a perceber, você começa a captar. Mas faz essas perguntas, que anotei aqui, não tá no livro, uma coisa eu peguei de outra fonte, mas eu achei que tinha muito a ver. O que há por trás do visível? O que não estou vendo e que preciso ver? O que eu preciso aprender com essa situação? Agora que vi a realidade, como posso ter forças para me mover e ir além? Quem ou o que pode me ajudar? Como eu posso me regenerar? São perguntas... que bonito essa! São perguntas que, assim, é para você conseguir perceber o que está rolando, você não ficar aí... vítima de ilusões, vítima do seu próprio ego, do seu próprio inconsciente. E você permitir também que a vida, o universo aí, seja lá for o que se acredita,
mostrar a verdade, mostrar o que realmente tudo isso quer dizer. E é assim que você, às vezes, tem um insight, assim que você acessa algo que te traz uma compreensão maior, né? Então, eu vou passar depois essas perguntas aí, vou colocar no meu Insta e vou colocar também no meu Telegram. Põe no Insta também questão do replication, regram, essas coisas todas. Complementando o que a Cris falou da chave do sangue, a doutora Clarissa fala que este sangue da história, ele não é o sangue menstrual da mulher, ele é um sangue arterial. O que isso significa? Ele não mancha só a chave, ele mancha a mulher inteira, a pessoa inteira. No caso da história, a mulher, mas ele vai manchar a pessoa inteira que está fazendo de conta que não está vendo aquela situação. Na psicologia arquetípica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo. Todo mundo já sonhou aqui uma vez que saiu na rua sem roupa e que todo mundo ficou olhando, sabe? Que a roupa tem esse simbolismo, né? Ela é como a gente se mostra ao mundo, literalmente. E quando você sonha assim, faltando roupa, né? Às vezes tem coisas que você não se sente à vontade de mostrar para os outros, né? Que é muito seu e você não sente a vontade de expor de uma forma natural. Então, ela fala que quando a chave chora, ou a pergunta quando a chave que chora, ou a pergunta que nos clama, né? Que clama, mancha as nossas personas, não conseguimos mais esconder as dificuldades que a gente está enfrentando. Podemos dizer o que quisermos, mostrar uma expressão sorridente, porém, tendo visto a verdade revoltante da Câmara da Morte, ou seja, desse quarto, nós não podemos mais fingir que ela não existe. Para as mulheres, a chave simboliza sempre o acesso a um mistério ou a um conhecimento. Então, é por isso que no conto ela recebe um bolo de chaves e a única chave que ela não pode acessar é a chave. Veja só o simbolismo, galera. É a chave que vai fazer com que ela conheça o pior do lado mais sinistro e que com isso ela amadureça e deixe de ser a irmãzinha caçula ingênua. Não é, amiga? É isso. É uma portada na nossa cara esse livro, meu Deus do céu. São tapas na cara, esse livro, mas assim, são coisas bem profundas. Tanto que é um livro que é muito difícil você ler rápido. Você não vai conseguir. Primeiro é o tamanho, né? A quantidade de página que tem. E ele é denso, esse livro. Você não consegue ler rápido. Né? Você vai e volta. Você vai e volta. Ai, meu Deus, eu tinha separado mais uma parte aqui para compartilhar com vocês e com esse arcano da lua. Quero trazer aqui para você. Isso assim, de você fazer essas perguntas para o seu inconsciente, né? De você pedir ajuda para você conseguir enxergar as coisas que você não está conseguindo ver, tem que ter coragem também, sabe? Para você querer ver, querer enxergar. Porque às vezes a gente quer muito que algo dê certo, sabe? Essa coisa do dar certo, né? Afinal, que raios é dar certo, né? Às vezes atender uma vontade aí do nosso ego, aquela vontade que tudo mais fácil, mais prazeroso, mas aquilo necessariamente não te traz um amadurecimento e um aprendizado. E às vezes a forma de você mudar como você olha as coisas, você vai ver que, por mais difícil que seja lidar com certas coisas e descobrir a realidade, não é tão ruim assim. Às vezes é isso. Eu sempre costumo dizer que quando a gente tem muito medo de alguma coisa ou de várias coisas, quando a gente está numa situação de medo, numa época de medo, a gente pode sentar ali num cantinho e fazer uma lista dos nossos medos, dar nome para eles, sabe? Ai, tenho medo de morrer, tenho medo de envelhecer, tenho medo de, sei lá, ficar pobre, ficar rica, sei lá, qualquer coisa. E medo de ficar rica, às vezes as pessoas acham que não tem.
Mas às vezes a gente tem um medo assim de um poder pessoal que a gente tem. Por isso que você permanece aí em situações e naquela vínculos de situação. dependência. Você tem medo que isso é muito inconsciente, gente. Você sendo uma pessoa mais independente, mais autossuficiente, as pessoas não vão mais gostar de você. Você vai perder a aceitação da sua família, contato da sua família, de um relacionamento ou de amizade. E na verdade, também tem que pensar a quais tantas pessoas você quer agradar, né, gente? É, Porque assim, esse monte de amigo que a gente tem no Facebook e no Instagram, quem são seus amigos de verdade? Se tiver uma dor de barriga 3 horas da manhã, quem é que vai correr na tua casa para te ajudar? Então, de novo, façam as perguntas. A quem você está querendo agradar? Por que você não faz exatamente aquilo que você quer? Né? O que está te impedindo? Para quem você está dando satisfação? Quem que é esse seu chefe? Chefe exterior a você, com quem você está dando mais satisfação do que a você mesma, né? Bom, gente, esse é um dos capítulos mais complexos do livro. A gente poderia ficar falando aqui, sei lá, umas 3 horas sobre isso. Todo o conto ele é repleto de significados múltiplos. A barba, a chave, a porta, a irmã mais jovem, né? o livro A maneira. inteiro, ele tem muito simbolismo. Acho que é por isso que a gente está fazendo essa associação com os arcanos do tarô, né? Porque o tarô, ele é puro simbolismo, né? E tem uma coisa que me chamou muito a atenção desde o começo desse conto, que é a mulher ser punida pela curiosidade dela. E aí, vou até mudar aqui um pouquinho o meu filtro. E aí, gente, voltando para a história mesmo com H maiúsculo da humanidade, a mulher é sempre mantida no obscurantismo, ela é sempre mantida como submissa, e essa é uma forma de punir a curiosidade feminina, de punir aquela mulher que quer saber mais do que aquilo que é dito para ela. E as mulheres que sabiam mais do que que era dito para elas em suas épocas, e se a gente retornar para a Idade Média, existiam muitas mulheres que eram assim, essas mulheres tinham conhecimentos de plantas, de ungüentos, de agricultura. Essas mulheres, em muitos casos, eram chamadas de quê? Bruxa! De bruxas. Quem que é a bruxa que não aquela mulher que sabe, né? Ela sabe coisas que outras pessoas não sabem. E como que uma sociedade que é centrada no homem, é falocêntrica, é patriarcal, ela vai permitir que uma mulher saiba mais do que o padre da vila, do que o aristocrata, do que o governante. Essa mulher ia parar na fogueira por qualquer bobagem. Nem sempre essa mulher era ela não estava ali fazendo magia com ninguém, não. Ela só sabia mais. E por ela saber mais, ela era punida. Considerada bruxa, né? E você vê como, Considerada bruxa. assim, todo esse conhecimento te dá uma autonomia e te dá uma percepção de você poder fazer até melhores escolhas para sua vida. E isso, às vezes, não é muito interessante. Exato. Então, assim, você chegou no ponto crucial. Acho que para a gente encerrar aqui a live, daqui a pouco, a gente encerra daqui a pouquinho, mais 5 minutos aqui, mas a Cris, hoje ela tá só levantando as bolas, gente. Tá aqui, ó. Levantadora do vôlei. Tá maravilhosa. A autonomia da mulher é sempre o que ninguém quer, tá? Ninguém quer. Então, tenha isso na sua cabeça, que você ter autonomia é o que ninguém quer. Consciente ou inconscientemente. Vão falar que você não consegue, que você não pode, que você não deveria, que não é adequado, que não é educado, que não é polido. Vão falar isso, mas o que é uma mulher com autonomia? Uma mulher com poder, tá? Então a bruxa lá atrás, o que era? Ela era uma mulher com poder, porque ela tinha autonomia, ela sabia que não precisava. E aí Ela tem que colocar esse rótulo bruxa, que é bem depreciativo, que é uma coisa muito obscura, muito perigosa para as pessoas terem medo, nem querer ficar perto, né? ela era aquela mulher que ela não é que ela tinha a noção de determinadas coisas e por Sim. isso ela sabia que ela não precisava rezar pro padre para curar a febre de alguém. Ela podia dar um chá de alho para a pessoa, entendeu? Então, assim, a mesma coisa a gente, e a mesma coisa o exemplo que a Cris deu.
você se associa a um homem porque você acha que ele vai ter. Você vai ter uma conquista financeira, o casamento, o grande trunfo. E aí, amor, você se ferra, porque no caso, o trunfo não é seu, o trunfo é dele, né? Dele, E é. aí é por isso que a gente tem que partir desse individual do autoconhecimento e ir para o coletivo. E aí, coletivamente, como mulheres, a gente tem que lutar sim, para que não tenha mais gap de salário. Por que eu faço a mesma coisa que o outro e eu ganho menos do que ele? Né? A Exato. gente tem que, a partir do momento que você tem essa consciência individual, o próximo passo é juntar no coletivo, porque é só no coletivo que a gente vai ter força para pegar esse poder que cada uma está despertando dentro de si e colocar ele na sociedade de uma maneira mais concreta. E assim, até a própria mulher, né? Isso vir de dentro. Você conseguir se posicionar, ter uma segurança, uma confiança que você fala, não, consigo fazer tão bem ou até melhor e saber você vender o seu próprio peixe. Porque né, às vezes reclama que tem essa disparidade aí no mercado profissional, mas no fundo não existe essa confiança interna. Só fica na fala, fica na reclamação, mas não vem um posicionamento diferente. Então, isso também é importante para desenvolver essa confiança interna. Eu acho que a gente pode. A Lari Aqui, está ó, quando, acrescentando aqui, conexão útero. O é, casamento foi uma forma de aprisionamento e posse das mulheres. Limitar o nosso poder ao lar e aos filhos. E nem é assim, casamento nem é uma coisa, não é que seja ruim, mas a forma, o modelo que se instituiu, né? não, Lucy, a gente ficam aí falando até amanhã, por favor. falando de casamento, eu vi a Nada Ortodoxa do Netflix, né? Que é a história da menina que sai de uma comunidade judia e ela Esther se Shapiro. casa, um casamento que fecha completamente ela e ela se revolta com aquilo e sai, foge e vai buscar a liberdade dela. E é bem interessante essa série, fica aí para quem não viu. A Lucy também tem um podcast, né, que conta O essa. podcast 1 do História de Mulheres, episódio 1, é sobre o nada ortodoxa. A gente pode fazer uma live só sobre casamento aqui também, viu, Flávia? Ai, Semana se que vocês vem a quiserem, a gente gente fala. faz. Porque olha só, amores, assim, era assim, a mulher nas décadas, nos séculos passados, era assim, ela podia escolher, ou ela morava na sarjeta na rua, ou ela Ou ela casava com o casava. primeiro Zé que aparecesse na frente. Então, pensa um cidadão não, porque a gente não tinha condição de status de cidadão, mas pensa um ser humano que não tinha direito a trabalhar, a guardar dinheiro, a morar sozinho em outro lugar que não fosse com o pai ou com o marido ou com o irmão, não podia herdar coisas, não podia votar. O que essa pessoa é? Ela é o quê? Uma posse de alguém, né? Ela é tipo um móvel, Exato. utensílio doméstico. Vai Então, a acabar o gente tempo. aí vai acabar o tempo. Então a gente Vai pode acabar o fazer tempo, uma live gente. sobre. É. Então Bom. semana que vem, uma live sobre casamento, então. Ótimo. Bom, acompanhem com a gente nas nossas redes sociais os próximos encontros sobre mulheres que correm com lobos e tarô, tá bom, gente? Beijão a todos. Obrigada quem participou aí. Beijo, tchau! Tchau.